Boa noite, pessoal. Sou Rodrigo Gibim, da Gustátil Vino. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, né? Trazendo mais uma aula aqui sobre defeitos do vinho. Dessa vez vamos falar sobre cristais de tártaro ou bitartarato de potássio, que são cristais que se precipitam durante o processo de vinificação, né? Então vamos ver causas, características e possíveis correções, se houver, né? Então os cristais de tártaro, né? O motivo, mais uma vez, de estar colocando esses defeitos, né? Porque no curso sommelier a gente vê a parte de defeitos muito rapidamente, não tem uma profundidade, né? E a gente não prova nenhum vinho propositalmente ruim, né? Então, eu terminei agora de fazer um curso de defeitos do vinho, onde a gente recebe amostras de vinhos propositalmente modificados, né, com os defeitos básicos, e até para eu ver também se as aulas que foram apresentadas antes de eu fazer esse curso estavam de acordo, né? E, modéstia à parte, estão bem mais detalhadas do que apresentado no curso que eu fiz, né? Então eu resolvi estudar um pouco mais, né? E a gente vai ver aqui que na formação dos cristais de tártaro, o vinho não vai estar comprometido, né? Ele vai estar apenas com o aspecto visual prejudicado, mas a parte olfativa e gustativa, né? O gosto do vinho e o olfato vai estar normal, né? Você pode sentir alguma coisa na boca, se os cristais chegarem, você sentir a textura do cristal na sua boca. Então, pode ter um aspecto terroso na boca, mas em termos de odor e sabor, o vinho vai estar de acordo. Então esses cristais são conhecidos como pedras do vinho ou diamantes do vinho, né? É um fenômeno físico-químico que ocorre naturalmente durante a vinificação, por isso que ele não é um defeito, né? Ele ocorre naturalmente, mas é uma falha do processo de vinificação manter esses cristais dentro da garrafa, deixar que eles cheguem até a garrafa, né? Eles são incolores ou esbranquiçados, formados por bitartarato de potássio, um sal do ácido tartárico, que é um dos principais ácidos da uva, né? Junto com o cítrico e com o málico, né? Aparece no fundo da garrafa, aderidos às rolhas ou no fundo da taça, se você chegar a colocar o vinho com os cristais dentro da taça. Eles vão se precipitar e vão aparecer no fundo da taça. Causas: alta concentração do ácido tartárico, né? A presença de potássio. Aí vem por que é um processo natural? Porque o potássio está presente nas uvas, né? Então, junto com o ácido tartárico, ele vai produzir esses cristais do bitartarato. Baixas temperaturas favorecendo a cristalização. Então, isso é até uma correção que é feita, é uma medida enológica de você baixar bastante a temperatura do vinho, né? Forçando essa cristalização para você tirar esses cristais antes de engarrafar, né? Tempo de guarda longo em locais frios, né? Proporcionando um ambiente favorável a essa cristalização. E ausência ou pouca estabilização a frio antes do engarrafamento, que é esse processo que eu falei de resfriar o vinho, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, características visuais: são cristais brilhantes, semelhantes ao sal grosso ou ao vidro, e esse é um dos problemas, né? O cliente que não conhece pode achar que tem vidro dentro da garrafa e vai rejeitar o vinho. Eles não turvam o vinho, ou seja, você vai ver o cristal lá dentro, né? Mas o vinho não fica esbranquiçado como se fosse com um surli, né? Por isso que eu coloquei essa parte dos cristais também na aula passada, que era da turvação do vinho, né? Não turva, mas ele fica não cristalino, né? Por isso que ele é colocado como um defeito na parte de turvação também, né?
não flutuam, eles se depositam no fundo, né? E, como eu comentei, não há alteração dos aromas e não há alteração dos sabores. Então você pode tomar o vinho e também não é venenoso, você pode tomar isso daí à vontade. Você pode engolir, não vai fazer mal não. Então eles são inofensivos, não prejudicam a qualidade do vinho, mas podem gerar essa sensação aeronosa na boca, como eu comentei na aula passada. O impacto é apenas estético e psicológico, por ignorância, o cliente pode achar que tem vinho está estragado ou que são cacos de vidro dentro da garrafa. E aí ele vai negar o vinho e aí vai ter que ir lá o sommelier convencer que isso é inofensivo e tal, e vai dar um certo trabalho, né? Então é melhor que não ter, que durante a vinificação isso não ocorra, né? Prevenção, a estabilização a frio, como eu comentei, então o vinho é esfriado de -2 a -4 graus Celsius por 1 a 3 semanas. E aí você vai forçar essa cristalização de bitartarato, ele vai se precipitar, e aí ele é removido, e depois o vinho ainda é filtrado. Então esses cristais vão ficar de fora, né? E há alguns aditivos enológicos que inibem a formação dos cristais após o engarrafamento, né? Então você força a formação antes do engarrafamento, e após, e quando for engarrafar, você coloca alguns aditivos, né, para impedir que eles se formem novamente. Eu não coloquei os nomes aqui porque são muito técnicos e não há o caso, né? Correções. Então não há correção sem reprocessar o vinho, ou seja, vou ter que abrir o vinho, tirar tudo dentro da garrafa, filtrar e colocar de novo. Ou seja, além de ser um trabalho muito grande que vai aerar o vinho muito e vai aumentar o processo de oxidação do vinho, né? E essa filtração pode perder umas características organolépticas de odores e sabores também. O melhor, né, obviamente, é você evitar que o cristal chegue dentro da garrafa, né? O paliativos, decantação. Então, se eu perceber que está com cristal na garrafa, eu faço uma decantação deixando o restinho ali de vinho com os cristais, deixando a garrafa de pé também antes do serviço, porque eles se precipitam no fundo, né? Fica mais fácil também de ver, acumulando no fundo. E atentar para a temperatura correta de serviço do vinho. Se eu colocar o vinho muito gelado, né, eu vou estar estimulando a formação dos cristais, deixando uma geladeira muito gelada por muito tempo, por exemplo. E aí, eu já vi isso daqui lá na Espanha, né? Esses cristais de tártaro sendo utilizados em joias. Já vi em brinco, já vi em anel, já vi em pulseira. Realmente fica bonito, né? Mas para ganhar dinheiro, o povo faz tudo na vida, né? Então eles são mais comuns também nos vinhos de grande acidez. Então Riesling, Sauvignon Blanc e Albarinho, né? O vinho tinto mascara a presença dos cristais, principalmente se for cristais pequenos, né? Então fica escuro ali, você não consegue ver. E os cristais são mais comuns em vinhos com mínima intervenção, como eu coloquei aqui, né? Os vinhos naturais, biodinâmicos, etc. O que fazer, né? Então não é um defeito, é uma falha de vinificação, mas não é um defeito, o vinho não está estragado. E sim alteração do aspecto visual que você não pode pedir a troca do vinho, né? Você pode até pedir, o restaurante pode até aceitar trocar, mas como é um processo natural, né, e um vinho de guarda pode ser que isso aconteça, por exemplo, então vai ser muito difícil o restaurante aceitar você trocar, né? Se tivesse restaurante, vai chamar o sommelier e peça um decanter, né, para tentar separar os cristais, deixando-os na garrafa para não ter aquele aspecto terroso na boca, né? Então, finalizamos aqui mais uma aula, né, sobre os cristais de tártaro. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Tá nosso canal aí no YouTube, Gustavo Vino, né, o vídeo está aí. E me diga se já encontrou um vinho com cristais de tártaro, né? Deixe sugestões de conteúdo, porque tem só mais uma aula, né, que é um compêndio de outras modificações no vinho que
não são tão grandes ou já aconteceram de algum modo nos defeitos anteriores. E acabou essa série, né? Depois desse próximo vídeo vai acabar. E aí, deixe sugestões para a gente estudar e fazer novos vídeos para vocês. Tá bom? Um grande abraço e saúde a todos.